Então, nós vamos iniciar esta roda de conversa com uma oração e depois, então, eu apresento a nossa moderadora da noite, que é um pouco desconhecida da nossa diocese, né? E aí eu apresento ela depois para todos. Oremos. Senhor e Deus Pai de amor, te damos graças por esse dia, por todos aqueles que estiveram viajando, por todos aqueles que tiveram diversas funções neste dia, pela tua companhia, pela tua direção, por tudo aquilo que conseguimos construir. Queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade que tu nos dás de podermos refletir um pouco mais sobre o assunto. Queremos te agradecer, ó Pai, por pessoas que tu suscitas em nossa comunidade para que juntos possamos partilhar. Queremos te pedir por todas as pessoas enfermas que estão nos hospitais, que estão em suas casas, que tu possas derramar a bênção da saúde sobre cada uma delas. Queremos te agradecer pela vida de Raquel, que partilha neste momento conosco nesta sala. Por tudo isso, Pai, e por tua bendita proteção sobre cada um de nós, é que nós te agradecemos. Em nome de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Só receber mais algumas pessoas aqui que estão pedindo. Bom, a nossa moderadora hoje, né, é Raquel Montesano, filha de Loide Montesano e Luiz Carlos Montesano. Raquel é enfermeira formada desde 2003. E a Raquel foi formada pela Universidade Federal de Pelotas. É especialista em saúde da família e oncologia, e ela trabalha atualmente no Hospital Escola da UFPEL, no setor de maternidade e ginecologia. Então, nós acolhemos Raquel, eu acho que nós precisamos oportunizar o nosso povo, né, as pessoas que estão junto conosco. Nós chegamos até a pensar quem é que nós vamos convidar, não, vamos prestigiar o nosso povo, né? Não precisamos buscar as pessoas de fora, nós temos pessoas capacitadas, gabaritadas para conversar conosco sobre os diversos temas. Então, Raquel, é uma alegria muito grande, né? Abrir essa sala com você, essa sala que é sua, essa casa que é sua, para que você possa, então, trabalhar nesse tema. Nós estamos vivendo o Outubro Rosa, assim como nós tivemos a roda de conversa no Setembro Amarelo, né? E a gente diz, pena que só no Setembro Amarelo que os assuntos se evidenciam, a gente fala mais, né, sobre o assunto. E a mesma coisa o Outubro Rosa, né? A gente sabe que é um assunto que deve ser tratado durante todo o ano, mas, em especial, neste mês, a gente dá uma atenção maior. Então, Raquel, passo a palavra a você, nós somos todas e todos ouvidos, que a Raquel vai falar por um tempo, e depois ela tem 45 minutos, até 45 minutos, e depois nós abrimos, então, para as perguntas e debates. Bom? Raquel? Obrigada. Então, uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradeço, então, o convite da Bispa Mary Gley para que eu pudesse estar aqui junto com vocês, compartilhando, né, então, desse tema, que nem a Bispa já falou, de um tema tão importante, principalmente nesse mês de outubro.
E eu fico muito feliz que a gente possa estar falando em saúde em tempos em que a saúde está tão difícil, que a saúde está tão ameaçada e tudo que a gente quer hoje em dia é ter saúde. E agradeço, então, cada um de vocês que estão conosco aqui nesse início de noite. Como a Bispa já falou, o meu trabalho, atualmente eu trabalho num setor, então, de maternidade e que junto nós atendemos muitas pacientes que fazem as cirurgias oncológicas. 90% delas são cirurgias provenientes de neoplasias, ou seja, de cânceres de útero, de ovário e de mama. E eu trabalhei, quando eu entrei no Hospital Escola em 2016, eu trabalhei um tempo no ambulatório de quimioterapia do hospital, onde nós recebíamos diariamente pacientes que tinham tido esse diagnóstico de câncer, dos mais diferentes tipos, para iniciar um dos seus tratamentos, que era o tratamento da quimioterapia. E nesse tempo eu aprendi algo muito importante, especialmente em relação ao câncer, que o principal de tudo é o conhecimento. Porque quando a gente conhece uma doença, a gente tem mais facilidade de ter uma boa adesão ao tratamento. E quando a gente fala em câncer, e câncer às vezes é tão difícil da gente falar, porque nos remete a medo, preocupação, ansiedade, morte, vem o pensamento, né? Mesmo que a gente não queira. Então é um tema tão difícil da gente falar, mas ao mesmo tempo de extrema importância. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouco que eu sei com vocês e eu espero que eu possa contribuir, né, de alguma maneira na vida de cada um de vocês sobre esse assunto. Eu vou pedir ajuda aqui para a Helena para ver se eu consigo compartilhar uma tela. Esse aqui, né? Vocês estão conseguindo enxergar? Sim, sim. Tá tudo certo? Tá. Então, nós estamos no mês do Outubro Rosa, que é um mês, então, alusivo à prevenção do câncer de mama. Não sei se, com certeza, vocês todos já ouviram falar do Outubro Rosa, ele surgiu lá em 1990 como um movimento internacional para que as pessoas realmente pudessem refletir sobre o câncer de mama, sobre principalmente a sua prevenção, a sua detecção precoce, para que o tratamento pudesse ser iniciado o mais precocemente possível. Então, esse assunto é para que a gente desmistifique o câncer, para que a gente entenda os fatores de risco, vamos dizer assim, para que a gente consiga fazer essa detecção precoce, que a gente consiga identificar sinais e sintomas o mais precocemente possível e para que a gente tenha um melhor tratamento. E por que falar em câncer de mama? Por que ter um mês específico ao câncer de mama e os outros cânceres? Porque a gente sabe que no Brasil e no mundo, o câncer de mama, hoje em dia, ele é o câncer que mais mata mulheres. Se nós formos pensar no nosso país, no Brasil, o câncer que mais atinge as pessoas em geral é o câncer de pele, por sermos um país tropical, e que a radiação solar é maior. E o câncer de mama, ele estaria como uma segunda causa de morte em mulheres. Então, vocês imaginem a quantidade de mulheres que a gente perde ainda pelo câncer de mama. E nós sabemos que o câncer de mama, quando ele é detectado precocemente, ou seja, naqueles primeiros sinais, as chances de cura desse câncer eles são de praticamente 99%. Então, a gente consegue perceber o quão importante é a gente saber, a gente compreender de um câncer que a gente pode, né, ficar praticamente 100% curado. E eu também gostaria de aproveitar e não falar só no câncer de mama, mas também falar sobre o câncer de colo de útero, que ele é um câncer também que não tem um mês específico para a gente falar dele, mas eles andam juntos, se a gente for pensar, mama, câncer de colo de útero,
E ele é um câncer que ele é 100% prevenível. O câncer de colo de útero a gente tem como prevenir, um pouquinho diferente do câncer de mama, que às vezes nem sempre a gente consegue prevenir. Então, eu gostaria também que a gente lembrasse da importância da prevenção do câncer de colo de útero, que ele é a 4ª causa de morte por câncer em mulheres também. Os nossos índices eles ainda são bastante altos no nosso país e no nosso mundo. Então, vamos pensar um pouquinho o que é o câncer. Quando a gente fala, né, em câncer, o câncer nada mais é do que uma multiplicação anormal das células do nosso corpo. O nosso corpo está constantemente, né, produzindo novas células. Em algum determinado momento, essas células elas se reproduzem de uma maneira mais acelerada e, às vezes, encontram algum fator de risco e acabam desenvolvendo os tumores, né, que atingem alguma parte do nosso corpo e, às vezes, podem ir atingindo outras determinadas áreas do nosso corpo. E quando a gente fala em câncer de mama, ele é um câncer que isso eu posso perceber diariamente nas pacientes que a gente atende, que ele é muito difícil de ser falado, porque ele não atinge só o físico da mulher. Ele atinge o nosso emocional, o nosso psicológico, porque quando a gente fala em mama, está associado com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, com a nossa sexualidade, que ainda é difícil da gente abordar com todas as pessoas. Então, por isso que cada vez mais a gente precisa falar, cada vez mais a gente precisa conhecer, para que a gente consiga retirar esse estigma e perder essa vergonha de falar sobre mama ou vergonha de falar sobre câncer de colo de útero, que a gente sabe que, às vezes, a sexualidade também está muito presente nesses 2 tipos de câncer. Então, vamos pensar um pouquinho quais são os fatores de risco, quais são os fatores que eu posso ter que vão me propiciar o aparecimento de um câncer de mama. Vou só ver se eu consigo passar aqui. Então, os fatores de risco, o primeiro deles, por isso que ele é um câncer que atinge, a maior parte dele são mulheres. Então, o fato de eu ser mulher e de eu envelhecer é um fator de risco para eu ter um câncer de mama. E existem outros fatores que são fatores que não são modificáveis, que seriam os fatores genéticos ou hereditários. O que é isso? Se na minha família eu tenho parentes, principalmente parentes de primeiro grau, mãe, irmãs que tiveram câncer de mama, principalmente se elas tiveram antes dos 50 anos de idade, eu sou uma pessoa que tem uma propensão maior a ter câncer de mama. Também se eu tenho familiares, mulheres que tiveram câncer de ovário também. Nós temos os fatores... Mãe, porque ela está Oi? trancando o sinal. O meu? O meu sinal está trancando? Não, o teu tá ótimo. Eu acho que deve ser do Juan, porque para mim tá muito bom assim, da Raquel Não fui eu que falei. Não foi ele. Então tá. Desculpa, Juan, desculpa, eu só ouvi a voz. Sigamos, então? Então tá, sigamos, então. Os fatores hormonais, então, o que seriam esses fatores hormonais? A primeira menstruação ter acontecido antes dos 12 anos de idade, uma menopausa tardia, uma menopausa de ter acontecido após os 50 anos de idade, mulheres que não tiveram filhos, mulheres que não amamentaram, mulheres que fazem uso do anticoncepcional por muito tempo, mulheres que necessitam fazer as terapias de reposição hormonal na menopausa para amenizar aqueles sintomas do climatério e que têm necessidade de fazer a reposição hormonal por período prolongado, ou seja, por mais de 5 anos. Esses fatores, então, eles também poderiam estar associados ao desenvolvimento de um câncer de mama. E os fatores ambientais e comportamentais. E esses fatores seriam aqueles que eu posso modificar, que eu tenho como modificar para eu tentar diminuir esses riscos, que seria a obesidade, o sobrepeso,
o sedentarismo, o uso abusivo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, ele também tem alguma relação, e a exposição excessiva a radiações, a raio-x, exames de imagem, tomografia, mas tudo isso a gente sempre tem que saber que são exposições excessivas, não são aquelas exposições eventuais e necessárias que a gente precisa acabar se expondo. Em homens, quando a gente fala em câncer de mama, né, que nem a Bispa já tinha falado lá no início, isso os homens podem dizer, isso não é comigo. Não, isso é comigo sim. Primeiro que isso é comigo para eu saber e poder orientar, né, as mulheres que eu conheço. E existe sim uma incidência em homens de câncer de mama, claro que ela é muito pequena, a gente pode dizer que ela é menos de 1% dos casos do câncer de mama, mas ela pode acontecer sim, e isso é importante a gente saber também. E como que eu posso, então, se é que eu tenho algum desses fatores de risco, ou se eu tenho histórico familiar, como que eu posso me prevenir? O que que eu posso fazer? Aí eu trago, então, para vocês algumas formas que eu posso estar, né, fazendo na minha vida que eu posso diminuir os riscos, vamos pensar assim. Então, o primeiro deles tem a figurinha, então, aqui de uma balança, que seria a questão do sobrepeso ou da obesidade. De eu manter, né, um peso adequado para a minha idade. A gente sabe que mulheres na menopausa, após os 50 anos, têm uma dificuldade maior da perda de peso, né? Então, o ganho de peso ele acaba sendo normal após a menopausa, então, por isso é tão importante a gente controlar. A questão da alimentação saudável, né? A gente sabe que a alimentação, a gente deve evitar o excesso de alimentos industrializados, priorizar frutas e verduras, né? Alimentos que não são tão processados. A atividade física, né? Ela está relacionada, então, com a qualidade de vida, e no caso do câncer de mama, sem dúvida, e é aquela atividade física, no mínimo 3 vezes por semana, que é o recomendado, né? Então, fazer alguma atividade física adequada, né, à sua idade, à sua condição de saúde. E evitar, então, o consumo excessivo, né, de bebidas alcoólicas. E aqui eu trouxe uma foto de uma mulher amamentando, porque também se sabe que a amamentação ela pode, sim, reduzir os riscos do desenvolvimento do câncer de mama. Então, sempre que possível, a gente deve incentivar a amamentação nas mulheres, exclusiva até os 6 meses, né, de idade do bebê, e, se possível, até os 2 anos. Por isso que a gente fala, e tanto em amamentação também. E todos esses fatores aqui que eu trago, eles não deixam de ser um desafio para as nossas vidas. Porque cada vez mais a gente sabe que no nosso país, por exemplo, os índices de obesidade e de sobrepeso eles estão cada vez maiores. A atividade física, ela é cada vez menor, o índice de pessoas que realizam uma atividade física regular. A alimentação, cada vez mais a gente se alimenta com alimentos processados, com alimentos industrializados e cada vez menos com esses alimentos mais naturais. O consumo de bebidas alcoólicas, com o passar dos anos, se identifica que ele aumentou consideravelmente, principalmente na população feminina. E também, aqui eu não trouxe, mas a gente também deve lembrar da questão do tabagismo. Ela tem também uma relação com a incidência do câncer de mama. Então, isso não deixa de ser um desafio, né, para todos nós. E isso não só no câncer de mama, mas para uma qualidade de vida para todos os outros tipos de cânceres e para todos os outros tipos de doenças. Então, esse aqui seria o desafio para todos nós. E aí eu trago para vocês, então, os sinais e sintomas, né? Como que eu posso saber se eu tenho, se eu estou desenvolvendo um câncer de mama, como é que eu vou descobrir? Se falava muito, há algum tempo atrás, na importância do autoexame de mamas, né? Que a gente tinha que se tocar após a menstruação, fazer a palpação das mamas. Hoje em dia não se fala mais o autoexame como uma maneira de identificar alterações da mama.
A gente fala, sim, no autoexame das mamas, mas de uma maneira da gente se conhecer, da gente conhecer a nossa mama, saber como ela é, a textura, para quando surgir algo que eu não estou acostumada a ver, desconfiar e aí sim ir procurar algum atendimento. Então, eu trouxe aqui algumas imagens que seriam fatores que poderiam, então, estar associados com o surgimento, né, de algum início de um câncer de mama. O primeiro deles aqui seria a alteração no tamanho ou na forma da mama, né, as mamas em tamanhos diferentes. Uma área mais avermelhada, ou eu começar a sentir muita coceira na mama, ou principalmente no mamilo, às vezes até com alguma descamação ali na volta do mamilo. Uma saída de líquido pelo mamilo, e que essa saída de líquido ela seja espontânea, não seja eu apertando, né, a mama, porque às vezes em algumas situações é normal sair alguma secreção da mama, principalmente mulheres que amamentaram, mas mesmo que faz um ano que deixaram de amamentar, se eu fizer a expressão da mama, pode sair algum líquido, então seria aquela saída de líquido sem nenhuma expressão, aquela saída espontânea, e principalmente de um único dos mamilos, tá? Geralmente associado ao câncer de mama é de apenas um dos mamilos, e geralmente uma secreção mais presença de sangue, mais avermelhada. Um inchaço na área da axila, ou na região da clavícula, né, que é essa região aqui mais próxima do pescoço, nódulos, então nódulos ou caroços, né, na mama, que eles geralmente no câncer de mama, eles são fixos, né, é aquele carocinho que eu toco e ele tá ali fixo, ele não se movimenta, e ele não diminui de tamanho, ele não desaparece. Com o passar do tempo, inclusive, ele pode ter um crescimento. E é importante, sempre quando a gente falar nessa questão de nódulos, dependendo da idade desta mulher, principalmente mulheres ali até os 30 anos, mulheres mais jovens, no período do ciclo menstrual. Se eu for fazer a palpação ali num período antes da menstruação, é normal eu encontrar nódulos mais doloridos. Então, cuidar com essa presença de nódulos, principalmente nesse período de quando forem mulheres mais jovens. Uma alteração na pele da mama também, como se fosse uma casca de laranja, né, que a gente costuma falar, a pele da mama mais enrugada também seria um fator. Por isso que a gente fala que é tão importante eu conhecer a minha mama, porque se eu já tenho alguma alteração, às vezes até a presença de alguma estria, né, que parece que a pele fica alterada, eu tenho que saber se a minha mama, se aquela modificação da pele eu já não tinha. Então, é aquela diferenciação da pele que eu não tinha e que de uma hora para outra apareceu. E também uma inversão, ou seja, eu tenho um mamilo, né, um pouco mais protuso, e aí ele inverte aquele mamilo que vai para dentro. Então, uma alteração também na forma do mamilo seria um outro sinal. E uma dor constante, uma dor que não alivia, na mama ou na axila também. Sempre lembrando, né, daquele período menstrual em que dor na mama, né, a mastalgia, a dor na mama, ela vai estar presente. Então, a gente sempre tem que saber diferenciar, né, o período em que eu tiver identificando, né, principalmente esses nódulos e essas dores. Então, assim, o que é importante a gente falar quando a gente fala na questão da idade das mulheres? Mulheres acima de 50 anos, então, se observarem essa presença de nódulos, é um fator importante, né? Porque geralmente são mulheres que já estão entrando na menopausa, então a presença de nódulos que não existiam anteriormente é um sinal de alerta. Mulheres, então, até os 30 anos de idade, que notarem essa presença de nódulos em mais de um ciclo menstrual, em repetidos ciclos menstruais, seria um sinal de alerta. Um nódulo, então, fixo, né, aquele nódulo que não se movimenta, endurecido, e que com o passar das semanas ou dos meses aumentar de tamanho, também é um sinal de alerta. E em homens principalmente acima dos 50 anos, que identificarem
aumento, né, da glândula mamária com nódulo, também deve ser um sinal de alerta. Eu vou fechar aqui a tela de apresentação, acho que é aqui. Deixa eu só ver se eu... Então, se eu perceber algum desses sinais, algum desses sintomas, o que eu preciso, né, fazer? E é isso que a gente tem que estar sempre bastante atento. Então, a primeira delas é a importância de eu conhecer o meu corpo, de eu conhecer as mamas, as minhas, né, as mamas, para que a gente possa identificar o que é normal e o que não é, né, saber diferenciar. Eu encontrei um caroço na mama, uma alteração da minha mama, o que eu preciso fazer? De imediato, eu preciso procurar um serviço de saúde, tá? E às vezes a gente percebe que muitas pessoas, por aquele estigma que eu tinha falado, de se tratar de mama, de ter dificuldade, e se for um câncer, como é que eu vou contar para minha família? E se for um câncer de mama, como é que eu vou contar para o meu companheiro, para o meu marido, enfim, né? Porque tem toda aquela questão da sexualidade, e aí as pessoas já imaginam, eu estou com câncer de mama, eu vou ter que retirar a mama, e aí o que vai acontecer? Como é que vai acontecer a minha imagem? Como é que fica a minha imagem, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é procurar o serviço de saúde, um profissional de saúde, para saber exatamente o exame, né, que eu preciso fazer. E quanto mais precocemente eu identificar e eu procurar o serviço de saúde, melhor é o tratamento que eu vou receber e maior as chances de cura, tá? E pensando assim, mulheres que não têm sintomas nenhum, tá? Eu tô lá com os meus 50 anos, já entrei na menopausa, mas não sinto absolutamente nada nas minhas mamas, não tenho nódulo, não tenho alteração nenhuma. A indicação seria realizar, então, os seus exames de rotina. Aquela consulta anual, né, com o profissional, para que ele examine as mamas, se faça o exame clínico das mamas e que se solicite, normalmente, a mamografia. A mamografia, ela é o exame padrão para o diagnóstico do câncer de mama, tá? As recomendações do Ministério da Saúde, do Instituto Nacional do Câncer, é a realização de mamografia a partir dos 50 anos de idade até os 69 anos de idade. Isso já aconteceu algumas modificações, há uns anos atrás a indicação era a partir dos 40. Hoje, o Ministério da Saúde recomenda, a partir dos 50 anos de idade, que seja realizada a mamografia. E por que a partir dos 50 anos de idade e não a partir dos 40 anos de idade? A partir dos 50 anos, geralmente quando a mulher já está na menopausa, a mama dessa mulher, ela já é uma mama mais rica em tecido gorduroso, diferente de mulheres mais jovens. As mulheres mais jovens têm uma mama mais densa, uma mama mais firme, rica num tecido glandular. E a mamografia, se for feita nessas mulheres mais jovens, ela não consegue identificar essas lesões típicas do câncer de mama. Então, a mama, ela precisa realmente ser uma mama mais flácida, uma mama rica nesse tecido mais gorduroso, que ele está presente nessas mulheres acima dos 50 anos de idade, tá? Ah, mas então, se eu tiver menos de 50 anos, eu não posso realizar mamografia. Não, isso tudo vai depender de cada caso e de cada situação. Por isso que eu preciso procurar, né, o profissional especializado e os serviços de saúde. Se eu sou uma mulher que eu tenho lá aqueles fatores de risco na minha família, mãe, irmãs, tias, que tiveram câncer de mama, ou têm, né, enfim, câncer de mama, eu provavelmente, o médico vai me indicar que eu realize uma mamografia ali com 40, 45 anos, tá? Então, na dúvida, a gente não pode ficar em dúvida, a gente tem que procurar o profissional para ver a melhor indicação. Por isso que é importante eu saber os fatores de risco, porque se eu sou uma pessoa que eu tenho na família histórico de câncer de mama, eu não vou esperar até os 50 anos para fazer uma mamografia. Com 40 anos de idade, eu já vou procurar um profissional e provavelmente ele vai indicar uma mamografia para ser feita nessa idade. O que pode acontecer de eu fazer uma mamografia
com menos de 50 anos, e a mamografia, ela talvez não visualize bem se é que eu tenho ou não tenho aquele nódulo. Talvez se solicite um ultrassom de mamas, que é um exame que em mulheres mais jovens, ele detecta mais facilmente presença de alguns nódulos que podem ter algum indicativo de desenvolvimento de câncer de mama. E por que não fazer mamografia acima dos 69 anos? Por que a faixa etária ela termina ali nos 69 anos? Porque a partir dessa idade, o risco-benefício que a gente fala, a mamografia ela não seria tão benéfica acima dessa idade. Sempre pensando que essas mulheres elas não têm queixa nenhuma, elas não têm sinais e sintomas nenhum, tá? Porque no momento que eu tiver algum sinal e algum sintoma, a indicação vai ser diferente. Isso eu estou falando de mulheres que não têm sintomas, que estão fazendo aqueles seus exames de rotina. Então, acima dos 69 anos, mesmo que a mamografia identificasse alguma alteração, algum nódulo, provavelmente, ou esse nódulo, ele não desenvolveria um câncer maligno que eu precisasse de um tratamento. Então, se diz que a mulher seria exposta a uma mamografia desnecessária nessa faixa etária. Então, por isso a recomendação entre os 50 e os 69 anos, tá? Essa que é a faixa etária recomendada. Quando as mulheres têm algum sintoma, ou seja, qualquer um daqueles sinais e sintomas que a gente conversou, que a gente viu, a mamografia ela vai ser indicada independente da idade, tá? Por isso que é importante eu conhecer todos os sinais e os sintomas e procurar o profissional e aí sim ter a minha indicação da mamografia recomendada, tá bem? Eu acho que, basicamente, assim, o que eu queria passar para vocês era mais essa questão, assim, de identificar fatores de risco, identificar sinais e sintomas e maneiras de como eu posso me prevenir, né? Eu acho que, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. E o que eu gostaria de deixar, né, então, de mensagem? Em primeiro lugar, quando a gente fala em câncer de mama, principalmente para as mulheres, né, que eu falaria agora, é que a gente se conheça, que a gente conheça a nossa mama, para que a gente, então, seja capaz de identificar qualquer alteração que não é o meu normal. Em segundo lugar, seria a mudança dos hábitos, né? Então, a prática da atividade física, a gente sabe que ela é necessária, né, independente da idade que a gente tenha. O consumo, então, excessivo de bebida alcoólica, a questão do tabagismo, a questão do sedentarismo, né, ele não deve existir, então a prática de atividade física, ela é fundamental, né, a gente pode dizer, a questão alimentar, né, a gente tentar se alimentar da maneira mais saudável possível, né, com evitar esses alimentos industrializados e multiprocessados. A terceira coisa seria a gente ter a informação, a gente se informar exatamente o que é o câncer de mama, saber que se ele detectado lá precocemente, as chances de cura, elas são de praticamente 100%, então a gente tem que ficar muito feliz que é um câncer que se a gente identifica no início, eu tenho muitas chances de me curar. Então eu não preciso receber um diagnóstico do câncer de mama e achar que eu não tenho mais o que fazer, ou que dali eu tenho que realmente, né, esperar a morte acontecer. A gente não pode pensar assim, e ainda mais quando a gente fala em câncer de mama. Então, essas informações é para que a gente desmistifique o câncer e que a gente combata o preconceito que existe em relação ao câncer de mama, né, principalmente. E a importância, então, da detecção precoce, né, para que a gente conheça sinais e sintomas, que a gente identifique e que a gente não espere achando que aquilo é normal. Se eu tenho alguma dúvida, se eu tenho alguma alteração, vamos procurar o serviço de saúde, não vamos ficar em dúvida. Se eu não tenho sintomas nenhum, não é que eu não precise, né, fazer nenhum exame. Tenho sim que fazer aqueles meus exames de rotina que são preconizados. Se eu tiver nessa faixa etária dos 50 aos 69 anos, e se eu não tenho sintoma nenhum, eu tenho sim que fazer
o meu exame de rotina. Essa é a melhor maneira da gente estar se prevenindo. E eu gostaria só de trazer para vocês o quão importante é a gente falar novamente, eu digo, do câncer de mama. A gente vê todos os dias, infelizmente, mulheres, e isso principalmente em mulheres de uma faixa etária assim, acima dos 50 anos, entre 50, 60, 70 anos, que receberam um diagnóstico de câncer de mama. E eu acredito ainda que, pelo preconceito que existe ainda, de esperar, de não procurar o serviço de saúde e de que ainda chegam para fazer ou a quimioterapia ou a cirurgia, né, que é necessária, às vezes, no caso de câncer de mama, elas já estão em um estágio tão avançado que a gente fica se perguntando, né, por que não viu mais cedo, por que não procurou atendimento mais cedo? E não foi nenhuma ou duas vezes que eu ouvi dessas mulheres dizerem: eu não quis contar para minha família, eu não quis contar para o meu marido. E aí, ao ponto que chegou, né, de infelizmente o tratamento, aí ele já não é tão eficaz. Então, a gente tem que barrar esse preconceito que existe, isso não pode acontecer. A gente tem que ter o conhecimento e a gente tem que orientar, né? Não precisa ser só o profissional de saúde a orientar. Todo mundo é responsável pela nossa saúde e pela saúde uns dos outros. Então, quando a gente consegue não ter preconceito para falar de câncer de mama, para falar de câncer de colo do útero, para falar de câncer de próstata, né? Vamos aproveitar e também falar nisso. Tudo ficaria mais fácil e talvez a gente não perdesse ainda tantas mulheres quanto a gente perde. Eu ainda vejo a questão do preconceito muito envolvida, né? Quando a gente fala, talvez nesses cânceres de mama, útero e próstata também. E para finalizar, então, eu gostaria de lembrar, né, já que a gente falou no câncer de próstata, falando para os homens também que estão aqui conosco, além do Outubro Rosa, que a gente está, né, vivendo nesse mês de outubro, em novembro, próximo mês, a gente tem o Novembro Azul, que é o mês que a gente precisa falar da prevenção do câncer de próstata, né, que também a gente ainda tem bastante dificuldade, né, de fazer abordagem sobre ele, né? Então, aproveitando assim o nosso Outubro Rosa, às vezes até a gente na saúde, a gente já faz essas duas campanhas associadas, né? A gente já fala Outubro Rosa, Novembro Azul, a gente já aproveita de um e já vai falando do outro também. Então, basicamente, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero ter, né, contribuído um pouco e me coloco à disposição. Se quiserem fazer algum questionamento, alguma dúvida, eu me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Raquel. Realmente, acho que o preconceito, né, em relação a esses exames, eu acho que é a principal, e a desinformação, né? Por mais que a gente fale, por mais que a gente leia, por mais que a gente ouça na mídia, as pessoas ainda têm um preconceito muito grande em relação a esses exames, né, que podem começar em casa, né, com o toque, né? E assim, de realmente a gente se conhecer, a gente se tocar, a gente se amar, né? Acima de tudo. Eu acho que a gente precisa vencer alguns tabus em relação a este se conhecer melhor, se tocar mais, né? Se amar mais. Eu vou deixar para que a gente possa fazer uma roda aí de perguntas, de dúvidas, né? Alguns estão chegando, pegaram a conversa correndo já, né? De repente tem alguma dúvida que não pegaram antes. Então, acho que é o momento da gente perguntar, né? Eu sempre digo que essas salas de bate-papo, embora a gente não esteja presencialmente juntos,
é a oportunidade da gente questionar, da gente perguntar, da gente acrescentar, né? De repente, algum dado. Então, que a gente possa fazer isso agora. Fica aberto aí para qualquer dúvida, pergunta ou acréscimo. Só tem que ser um de Boa cada noite. vez, viu? Reverendo Isabel. Boa noite, Raquel. Boa noite, Bispa. Boa noite a Boa todos. noite. Boa noite. Eu queria te fazer uma pergunta, Raquel. Eu faço mamografia desde antes dos 40 anos e sempre quando acontece qualquer uma coisinha diferente, eles pedem para completar com uma ecografia, né, de mama. E um dia eu questionei o médico, porque se não poderia, então, só fazer a ecografia, e ele me disse que não. Pois se eu vai completar com a ecografia, por que não pode ser só a ecografia em vez da mamografia? Ah, Isabel, assim, ó, é basicamente o que eu falei, assim, a mamografia, ela é o exame padrão para detecção, né, de nódulos de câncer de mama, de nódulos malignos. Mas dependendo da densidade da mama, né, que é aquilo que eu tinha falado, assim, normalmente mulheres mais jovens têm a mama mais densa, que a mamografia, é que eu não tenho uma imagem, né, mas se a gente conseguir visualizar a imagem da mamografia, ela é como se fosse uma imagem de raio-x. E a mama densa, ela aparece como uma imagem toda branca. E o nódulo maligno, né, o nódulo típico do câncer de mama, ele também é branco. Então, quando eu faço uma mamografia numa mama em que o tecido ainda tem muita presença de um tecido glandular, fica uma imagem branca, e aí eu não consigo visualizar, eu não consigo identificar. Por isso que se pede a ecografia, né, que é o ultrassom de mama, que aí eu tenho chances maiores de conseguir identificar. E essa questão, quando eu falo da mama mais densa, né, isso às vezes tem mulheres com 50 anos que têm a mama mais densa. Então, por isso que é tão importante o profissional avaliar, o profissional fazer aquele exame clínico da mama. Então, possivelmente tenha sido por isso. Identificou na mamografia uma lesão, às vezes até suspeita, aí se pede a ecografia para fazer um comparativo. Seria isso. Às vezes, só uma mamografia ela é suficiente para se fazer o diagnóstico, mas quando se fica na dúvida, e possivelmente seja por essa questão da densidade da mama, se suspeita de alguma coisa, se faz a ecografia associada. Por isso que em mulheres mais jovens é bastante comum, mulheres ali de 20 e poucos anos, terem nódulos palpáveis na mama. Aí não se pede mamografia, se pede o ultrassom, se identifica aquela presença de nódulos, e na grande maioria são nódulos benignos, né, típicos daquela faixa etária, se recomenda a realização da ecografia, do ultrassom de mama periódico. Então, geralmente, das mulheres mais jovens, o ultrassom ele vai ser mais indicado. Acho que, não sei se te respondi. Ok, obrigada. A Raquel, está dando para me ouvir direitinho? Sim. Eu sei que tem homens aqui na sala que são bem desinibidos, mas eu acho que eles estão caladinhos aí, querendo entender mais alguma coisa. Você falou de toque, conhecer o corpo, e mesmo que a incidência de câncer de mama nos homens seja menos de 1%, é uma realidade. Sendo menos de 1%, ainda é uma realidade, e uma realidade mortal, né? Porque os homens, como eles não... Se vocês, mulheres, no caso, têm muitas, ainda têm dificuldade de toque, né? De se tocar, de se conhecer, aí você imagine os homens, né? Criados na sociedade em que somos criados. Então, isso duplica. A minha pergunta as mulheres ela têm uma maneira de fazer o toque e buscar identificar os nódulos. E os homens?
como é que isso é feito, Raquel? Pois te diria que da mesma maneira, através do toque. Eu posso dizer assim, a questão assim, ó, realmente a incidência do câncer de mama masculina, ela é bem pequena. Todo o tempo assim que eu tenho de formada, lá de 2003, eu me recordo de um paciente masculino que teve câncer de mama. Então, realmente é bem raro, né, de acontecer. Mas a identificação, eu concordo plenamente contigo, as mulheres, apesar da dificuldade, se tocam muito mais que os homens, né? Mas a recomendação seria a mesma, seria através do toque, né? Identificar ali, claro, a glândula, né, masculina, ela não é desenvolvida que nem a da mulher, mas seria ali, notar, né, algum nódulo, algum carocinho diferente, né? Geralmente em homens o aparecimento é mais em forma de nódulos mesmo, identificar e procurar, mas seria realmente através do toque. A gente não tem exame de rotina, né, de mama em homens, não se costuma, né? Talvez pela incidência ser tão pequena também. Raquel, sobre essa pergunta do reverendo Terto, eu lembrei de uma situação, de um caso, um pai de uma pessoa que eu fiz o casamento e se aproximou da igreja, que o pai dela teve câncer de mama no passado e tratou e se recuperou, graças a Deus, e foi a partir de uma batida no mamilo. Ele, trabalha na lavoura, sei lá, alguma coisa assim, bateu no mamilo e ficou aquele carocinho que não desmanchava, aquele inchaço, e aí ele foi investigar e havia se tornado câncer de mama. Então, claro, foi a célula, eu imagino, a célula machucada que gerou aquilo ali, né? Mas graças a Deus ele fez o tratamento, ele percebeu aquilo, então por isso a importância, a gente sabe que os homens têm mais resistência a procurar médicos, né? Mas ele observou que aquilo não curava, não desmanchava, e foi atrás e descobriu, claro, com o tempo, né? E conseguiu tratar. Então eu acho que tem muito disso também, né? Os fatores são diferentes dos nossos, né? Tem outros fatores de risco que podem levar ao câncer, né? Exatamente. E agora eu me lembrei essa questão da batida, né, da mama. Muitas pacientes também, na verdade, a descoberta desses nódulos, numa boa parte, agora falando mais das mulheres, elas descobrem, assim, vamos dizer, do nada, assim, por acaso, elas descobrem. Porque a grande maioria não descobre porque fez o toque, né, de rotina. As pessoas não descobrem, às vezes as pessoas realmente descobrem porque bateu, teve um acidente, bateu a mama, e aí depois de um tempo começou a descobrir, né, um nódulo, um carocinho, e foi investigar, e era um câncer de mama. Então, às vezes as descobertas, elas realmente são por acaso. Por isso que na dúvida, a gente não pode ficar na dúvida, né? Na dúvida, vamos procurar saber o porquê. E aproveitando, eu queria reforçar na questão das mulheres que amamentam, né? Que eu não sei se a gente tem alguma aqui, mas enfim, a gente sempre conhece, né? Alguém que está amamentando. É bem comum, claro que no período da amamentação é normal, né, as glândulas ali estão com produção de leite e tal, e é muito comum, não foram nenhum, dois casos que eu presenciei da mulher estava amamentando, parou de amamentar, já fazia uns 6 meses, e aí começou a notar um nódulo, né, ali persistente, que não saía, que não desmanchava, e ela já tinha parado de amamentar, já fazia 6 meses. Foi procurar o serviço de saúde e a profissional disse, não, isso ainda é da amamentação. As pessoas, inocentemente, né, por falta de conhecimento, então é da amamentação. Depois passou mais 6 meses, passou 1 ano, e lá ela descobriu que, na verdade, aquele nódulo lá era um câncer de mama. E aí ela demorou 1 ano e meio para descobrir. Então, isso é bem comum de acontecer, mulheres que amamentam, depois desse período de amamentação, ter a persistência, né, de algum nódulo, alguma coisa, a gente não deve achar que é normal, porque às vezes não tem mais relação com a amamentação, e sim pode ser, né, um outro motivo. Eu me lembrei de falar isso agora também.
E às vezes a gente acha assim, isso aí eu não preciso estar por dentro, não preciso conhecer, mas acho que quanto mais a gente tiver informação, até mesmo para ajudar outras pessoas, né? Porque todos nós temos filhas, temos sobrinhas, temos netos, temos amigas, temos, né? Para que a gente possa também auxiliar nesses momentos e nessas dúvidas, né? Mais alguém? Mais alguma dúvida? Algum acréscimo? Eu gostaria de fazer um comentário, que agora também falando me surgiu. Quando a gente fala assim do câncer de mama, uma coisa que sempre vem muito, né, na nossa cabeça é a questão da imagem, né, da imagem pessoal. Porque um dos tratamentos, talvez, um dos primeiros tratamentos que vai se ter, dependendo, né, do estadiamento ali do câncer, é a quimioterapia. E a quimioterapia para o câncer de mama, praticamente todas elas que são feitas, ocorre a perda do cabelo, né? E isso é muito sofrido para as mulheres. Eu me lembro das pacientes que a gente atendia no ambulatório, que iam iniciar a quimioterapia, eu diria assim que a primeira pergunta delas é: eu vou perder o meu cabelo? E aí a maioria perde, infelizmente acaba sendo, né, o efeito da quimioterapia. Então tem esse fator da imagem pessoal muito difícil. E no caso das cirurgias de mama, que às vezes tem que fazer, né, a mastectomia, que é a retirada total da mama, apesar da gente saber, né, que dependendo da situação a gente consegue já fazer uma reconstrução, né, ali colocar uma prótese no pós-operatório, mas nem sempre isso é possível. E como isso afeta a nossa imagem enquanto mulher? Talvez por isso seja tão difícil da gente receber esse diagnóstico e tão difícil da gente aceitar, né, o tratamento. Eu acho por isso que quanto mais a gente falar e mais a gente conhecer, talvez até isso, né, a gente consiga ajudar as pessoas que passam por isso, né, a levarem de uma melhor forma essa perda de cabelo, essa mudança, né, da imagem, porque a gente vê que não é fácil. Não é fácil perder cabelo, não é fácil a gente ter que fazer uma cirurgia reparadora ou de retirada de mama. O psicológico e emocional dessas mulheres fica muito abalado, e com certeza elas precisam de suporte, em primeiro lugar, eu acho, da família, né, porque quando se tem esse apoio da família, é bem mais fácil, né, da gente conseguir levar e da gente conseguir fazer a adesão melhor do tratamento. A questão que tu falou no início, né, a autoestima, né, eu acho que isso é o que pesa mais também, né, mais do que o próprio tratamento, né. Séries, você levantou a mãozinha? Tá desligado o microfone, querida. E agora? Perfeito. Eu gostaria de relatar que eu tive, assim, eu já trabalhei em algumas entidades, né? Eu sou do grupo de apoio da Santa Casa e trabalhei em algumas entidades que trabalham, assim, com essa questão da prevenção e do informações a respeito, né? E eu concordo com a nossa brilhante palestrante aí, no sentido que um dos principais medos das pessoas é essa questão das consequências, né, do tratamento, né? E as pessoas acabam levando muito tempo para até admitir para si própria. Essa é uma questão, acho, psicológica da mulher, né? Mas eu vou perguntar para a Raquel se tem alguma perspectiva aqui em Pelotas, porque em Porto Alegre foi adquirido uma touca que gela, vamos dizer assim, não sei qual é o termo mais correto, bota na cabeça, ele mantém a temperatura, né, abaixo lá de não sei quantos graus e não provoca a perda do cabelo, né? Eu sei que tem grupos de mulheres se mobilizando para a FAO adquirir esse tipo de touca. Em Porto Alegre foi conseguido pela Cristina Ranzolin.
Vocês viram que o cabelo dela está belíssimo, e esses dias, há poucos dias, estava inaugurando em Porto Alegre esta, vamos dizer assim, touca térmica, eu não sei o nome correto, né? Ela já ouviu falar a respeito, sabe se tem alguma perspectiva, assim, que eu ouvi grupo de mulheres se mobilizando para ver se dá para... É algo caro, mas pelo menos na FAO ter esse equipamento à disposição, né? Séries, assim, ó, é a touca de crioterapia, né, que se fala que ela congela, né, ali o capilar e que impediria, né, a queda do cabelo. Que eu, nesse momento, não tem, o hospital não tem. Eu até acredito, vou te ser bem sincera, que acho que com o passar, né, aí dos meses, talvez se consiga adquirir. Mas vou te dizer assim que, infelizmente, na prática, a nossa demanda ela é muito maior, né? E não vai ser, infelizmente, assim, se a gente teria que ter para todas, né, as mulheres, a nossa demanda ela é muito alta. Mas eu acho que se a gente adquirir uma, né, com certeza já seria um ganho. Uma pena é que isso são equipamentos de alto custo, né? Tanto de alto custo para aquisição, como de alto custo para manutenção também. Então, eu realmente não tem ainda na instituição, não sei se tem alguma... Vai levar um tempo. Acho que vai levar um tempo, mas eu penso assim, claro que é um avanço, né? Acho que até a questão das quimioterapias avançaram muito, né, ao longo dos anos, mas eu realmente espero que a gente possa adquirir, né, esse equipamento, porque sem dúvida nenhuma vai ajudar muito as mulheres, porque a queda de cabelo é uma coisa, é um baque, é um impacto muito grande na vida delas, assim, com o tratamento da quimioterapia. Mais alguém? Não? Bom, a Raquel falou na questão do Novembro Azul, né? Eu já estava aqui contactando com alguns para que a gente possa, em novembro, trazer esse tema também, né? Tão importante. Eu acho que da gente aproveitar esses meses de campanha, é o que eu digo, né? A gente tem que falar isso durante todo o ano, mas aproveitar que tem esse impacto do mês para que a gente possa conversar mais sobre isso, para que a gente possa conhecer mais do assunto, né? Esse encontro, né, essa sala de hoje está sendo gravada, vai ser colocada na nossa página para que outras pessoas possam ter acesso, né, a essas informações. Então, pedimos para que aqueles que não puderam estar conosco, que vocês repassem, né, esse momento para que outras pessoas possam conhecer, para que outras pessoas possam ter a informação, né? Agradecemos as pessoas que puderam estar conosco, agradecer imensamente a Raquel, que se disponibilizou a estar aqui conosco, hoje está com a filhinha Dodói, né? Chegou há pouco tempo do médico, mas está aqui conosco, né? Nesse momento importante. E que nós possamos falar mais, né, sobre o assunto nas nossas comunidades, nas nossas rodas de conversa, e vamos incentivar, sim, a mamografia, especialmente em tantas campanhas durante esse mês, né? Hoje a minha filha perguntou, né, a Larissa, diz, mãe, eu quero marcar minha mamografia, né? E a Larissa está com 24 anos. Eu digo assim, não, eu acho que é importante, sim, mas vamos trabalhar mais isso e conversar mais sobre essas coisas. Então, é importante falar, é importante incentivar e derrubar alguns tabus que existem por aí, né? E vamos nos tocar mais, né? Nos amar mais, né? Aproveitar o banho, enquanto o sabonete está tocando, está indo, né? Vamos, homens e mulheres, nos toquemos, né? Para que a gente possa se conhecer. Eu acho que só assim. Ok, meu povo? É isso.
Vou pedir para que... diga. Não, eu só ia agradecer. Agradecer a oportunidade. É isso aí. Eu vou pedir para Dona Loide, mãe da nossa palestrante, para nos dirigir a oração. Pode ser, Dona Loide? Está ali a mamãe e o papai assistindo, Pode. viu? Pode sim. Pode sim. Agradecemos a Oremos, presença de então. todos, que tenham uma abençoada noite. Amém. Oremos. Bondoso Deus, nós te damos graças porque tu nos proporcionas oportunidade de estar sempre aprendendo com a vida, com as pessoas ao nosso redor, com a nossa igreja. Nós te damos graças pelo ministério da nossa diocese nesta região, que nos oportuniza momentos de informação, de instrução e de educação para uma vida saudável, uma vida melhor, uma vida plena que Cristo nos veio anunciar. E assim, Senhor, agradecidas e agradecidos, desejamos que todos tenhamos uma noite reparadora e que a vida possa ser de muita alegria e de esperança. Amém. 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 Muito obrigada, Ana Lode. Muito obrigada, Raquel. Gratidão por este momento. Tenham todos uma abençoada noite. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Amém. Uma boa noite.